Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é o que é responsabilidade do condomínio e o que é responsabilidade do condômino. Os nossos convidados de hoje são dois monstros do universo condominial, monstros no bom sentido, obviamente. Vou apresentá-los. Dr. João Paulo Rossi Pascoal, advogado, especialista em direito condominial, um currículo enorme, vai aparecer na tela depois. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É um privilégio estar aqui novamente. E Davi Fratel, engenheiro civil, especializado em gestão de projetos estruturais, professor universitário, especialista nessa área condominial de estruturas. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. Muito obrigado, Ricardo. Vamos começar com você, Davi. Primeira coisa e talvez mais habitual do nosso programa hoje, que é a questão do vazamento de água. Está vazando água no meu apartamento. De quem é a responsabilidade? Olha, se esse vazamento ele vier de canalizações, né, da rede hidráulica, você primeiro precisa saber de que prumada que ele está vindo, se é da tubulação vertical, se é da tubulação horizontal. Geralmente as tubulações horizontais, né, são tubulações de ramais internos de distribuição interna do apartamento em si. Então, isso leva a culpa, entre aspas, para o condômino, né? O condômino que tem que... Mas, se for da prumada geral, aquela prumada que pega todos os apartamentos, né, que é considerado uma rede comum a todos os moradores, isso quem tem que cuidar é o condomínio. Mas, de qualquer forma, é preciso fazer uma avaliação muito precisa para dar esse tipo de veredito. E se estiver na intersecção dos dois? Isso é complicado, isso é muito complicado. Geralmente a intersecção é do ramal, não é do condomínio. Exatamente. É do condômino. Do condomínio. E que a intersecção é do ramal de distribuição. Então, isso tem levado a culpa para o condômino, né? E como deve ser? Qual é o processo? Tem que ser aberto para verificar? Exatamente. A rede hidráulica é muito cruel, né? Porque elas geralmente estão embutidas em alvenarias, né? Em painéis drywall, né? Em sancas de gesso. Então ela causa um estrago muito forte quando tem vazamentos. Mas o que eu sugiro, nesse caso de dúvida, quando há esse limite, né, de quem é a culpa, é que haja aí uma boa convenção de condomínios, né? Uma boa convenção onde esse documento ele regre justamente onde é que está o limite de cada um, né? Doutor, quem tem que abrir para verificar? Pois é, a princípio o condomínio é que toma essa dianteira, até porque nós temos essa indefinição e, como bem disse o engenheiro, o mundo jurídico dá a seguinte resposta: o que é de uso comum é o condomínio inteiro que arca. O condomínio existe para fins coletivos. Aquilo que é de interesse exclusivo, particular, é do condômino. Então, nesse primeiro momento de nebulosidade e de indefinição, o condomínio toma a frente, toma a testa. Mas depois, constatando-se que é responsabilidade do condômino, ele pode amigavelmente tentar se ressarcir do que foi gasto com essa descoberta, e se isso não for amigável, infelizmente será por meio judicial. Estou com um vazamento no meu banheiro, eu vou lá e ligo para o síndico. Sim, é isso? sim. Esse é o caminho adequado. Isso. Exatamente. Porque é uma indefinição, nós não sabemos exatamente qual é a origem desse vazamento. Às vezes não é exatamente de um cano, às vezes é de um problema de infiltração que vem da fachada, um problema do telhado, dependendo da localização da unidade. Então há sempre uma dúvida de qual é a origem daquela infiltração, daquele vazamento. Davi, e se o condomínio for novo, a responsabilidade é da construtora? Depende do tempo, né? Novo, até 1 ano, todas as instalações hidráulicas são cobertas pela garantia da construtora. Independente de onde está o problema. A partir disso, a responsabilidade é do proprietário do condomínio. A partir de 1 ano, para as instalações hidrossanitárias. Perfeito. Tá ok? Doutor, vou começar com você o segundo ponto aqui. Varandas, sacadas, fachadas e janelas. Aqui é um pouco abrangente, Sim. né? São vários problemas que podem se originar dessas partes
estruturais. Vamos começar por alguma delas que você, por favor, para a gente Vamos mostrar lá. o que seria de cada um. Perfeitamente. Todos conhecem aquela objeção que a lei traz de alteração isolada da fachada. Por quê? Porque a edificação tem um conjunto estético-arquitetônico e ele tem que ser mantido coerente, conservado, porque isso está ligado ao valor da propriedade imobiliária. Da maneira que cada um modifica a seu bel prazer, pode desvalorizar, comprometer aquela unidade e o empreendimento imobiliário como um todo. Então há essa vedação clara na lei, mas nós não podemos confundir essa vedação com a responsabilidade que o condômino tem de manter o que é seu, de manter aquilo que ele usa exclusivamente, o que abrange inclusive itens que compõem a fachada. Então uma janela, um balaústre, algo que é acondicionado ali nessa parte externa, que é de uso exclusivo do condômino, a ele incumbe a conservação. Agora é inegável, é mais prático que o condomínio ele identifique o fim da vida útil de certos itens que são exclusivos e ele assuma esse pacotão, ele assuma coletivamente essa conservação, essa modificação. Exemplo. Porque isso é mais barato. Esquadrias, por exemplo. As esquadrias elas têm um fim de vida útil. Ou ainda, uma questão de necessidade de avanço tecnológico. Os materiais originais eles são antiecológicos, são demodês. Então eu vou trocar para um material mais barato, mais resistente, mais bonito. Então esse pacotão, até para se manter a fachada como um todo, é decidido coletivamente, o condomínio assume essa obra, essa modificação. Davi, por favor, para acrescentar nessas partes. A esquadria é uma coisa que é sua, mas que você não pode mexer, como ele bem disse, né? Você tem que ter a obrigação de manter as vedações para você não ter problema de água dentro da sua esquadria, limpeza de vidros, etc. Mas é uma coisa que você não pode mexer. Mas qualquer problema de infiltração nas esquadrias é problema do condômino. Se estiver no seu apartamento, é do condômino. E também se tiver infiltração nas varandas, também é problema do condomínio? Porque é um problema estrutural, né? As varandas é o seguinte, vamos separar as infiltrações, né? De água de chuva, infiltração de piso, de tetos, né? Então, tudo que estiver, por exemplo, no seu piso, se você causar uma infiltração para o apartamento de baixo, isso vier do seu apartamento, do piso da sua varanda, você é responsável por manter. Independente disso ser originário de um problema estrutural, por exemplo? Qualquer. Estrutural, se tiver dentro dos 5 anos de garantia, né, que a lei, o Código Civil estabelece, você precisa acionar a construtora responsável por isso. Mas se não for um problema estrutural ou até de impermeabilização, né, porque você tem também a impermeabilização do piso, a manta, que é responsabilidade da construtora por 5 anos. Se você fez bom uso, se você fez as manutenções que tem que fazer, você pode acionar. Mas não tendo isso, a culpa é sua, o dano que você causou para o vizinho de baixo. Mas nós temos também a proteção da sacada, né, que hoje todo mundo faz, o envidraçamento da sacada, né, que não foi uma coisa entregue pela construtora, não foi uma coisa entregue pelo condomínio, que altera a fachada e que vem causando muito problema hoje em dia. Problemas? De ordem técnica, inclusive. Né? Estruturais? Porque o que acontece, aquelas esquadrias, elas precisam ter um padrão para todas as... E precisa ser bem feita, porque a vedação delas é muito singela, né? Quando encosta um vidro no outro, né? Então ela tem causado muito problema de infiltração para dentro do imóvel. Né? Davi, tem muito a questão do peso também nas varandas, né? Isso não é muito observado, eu já vi... Será que eu posso colocar um aquário na varanda? Hoje a varanda virou uma extensão da sala, né, do living, né? Sim. Então, as construtoras já usam isso como um atrativo. Mas hoje os novos projetos já estão preparados para a varanda receber essa sobrecarga de sala, que antes não era, né? Então, hoje, por exemplo, o condômino ele costuma regularizar o piso da varanda com o piso da sala. Né? Ele costuma tirar a janela, a esquadria que separa a varanda da sala. Essas modificações, elas precisam ter muito cuidado na hora de ser feitas. Né? Doutor, ele falou de cuidado da parte estrutural, né? Porque peso, sabe, eu acho que o correto é sempre você consultar a construtora para ver se pode, né, na questão estrutural. Perfeito. Mas tem mais do que isso, né? Sim, a própria questão da fachada, como ele bem observou, é problemática, costuma suscitar inúmeras discussões, acaba sendo resolvido, no mais das vezes, por assembleia.
Mas tem outros aspectos. Por que as construtoras entregam essas varandas abertas e já não entregam fechadas? Porque tem uma pegadinha aí de direito urbanístico, que é justamente aquela área não ser computada como área construída, porque está aberta. Só que aí no momento da venda, desde logo ele é avisado, depois que você comprar, você pode, segundo um dado padrão, fazer o fechamento, etc. E aí tem repercussões até que eu nunca vi acontecer, mas de ordem tributária. Se aquilo não era área construída e passou a ser, aquilo vai ter uma repercussão tributária, IPTU, você vai pagar mais IPTU? Vai ter algum problema com relação à ocupação do espaço construído naquele território, né? Então há repercussões aí que infelizmente são mal resolvidas e que no mais das vezes se pacificam por vontade e por consenso dos próprios condôminos. Perfeito. Eu tenho muitos temas ainda para a gente falar. Eu queria falar sobre objetos que misteriosamente caem das unidades e podem danificar o condomínio e até chegar a óbito de alguma pessoa, sendo bem trágico, mas já aconteceu. Queria falar sobre interfones, queria falar sobre entupimento de tubulação e rede de gás. Mas isso no segundo bloco. Respirem um pouco, já volto. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.